Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira. Hoje eu trago aqui a Heloísa, que vai contar para vocês e contextualizar sobre a história difícil que ela viveu desde o seu nascimento e até a sua superação e a sua libertação que vive no dia de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E como eu falei assim que você chegou, eu quero que aqui você se sinta acolhida, apesar da sua história ser uma história muito difícil de ser contada, e eu vejo aqui nos seus olhos o quanto isso ainda é doloroso para você. Eu entendo que muitas vezes a gente contando a nossa história, a gente falando, a gente vai se libertando cada dia mais um pouquinho disso, superando e se curando. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por poder estar aqui e compartilhar com as pessoas que estão aqui a sua história, porque talvez ela liberte e cure e salve muitas outras vidas. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal aqui sobre quem é a Heloísa hoje, porque a Heloísa nasceu há mais ou menos 1 ano e meio? Há mais ou menos 1 ano e meio a Heloísa nasceu, que foi, acho que as pessoas hoje, as que te acompanharam e já viram a sua história, sabem um pouco mais sobre você, mas para quem ainda não te conhece, se você quiser contextualizar, e aí depois a gente vai contando a sua história aos poucos. Tá. Eu sou a Heloísa, que tem alguns 10, 11 meses que eu consegui trocar o nome na justiça. Tô trabalhando, eu sou formada, eu consegui me formar em biomedicina, mas troquei de carreira porque eu me apegava muito aos resultados dos pacientes. Se envolvia emocionalmente. Sim, me envolvia muito. E eu tô me conhecendo agora, eu não sei muito sobre mim. Eu passei muito tempo tentando sobreviver, né? Tô tentando viver agora. Tô vendo o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que eu gosto de comer, o que eu não gosto. Como se eu tivesse nascido há 1 ano mesmo. Hoje você tá com 26 anos. 26. 26 anos. Eu diria que, apesar de me considerar uma pessoa jovem, você teria idade também para ser minha filha. Por isso que eu, quando te encontrei aqui, te abracei e disse que você tem um abraço muito acolhedor, muito bom. Eu queria que você soubesse que existem famílias funcionais, né? Que existem famílias que amam, diferente da família que você viveu até há 2 anos atrás. Eu vou falando nessa época mais ou menos do que eu conheci um pouco da sua história, mas aí se eu usar alguma forma errada aqui, você pode me corrigir, e eu sou humilde em saber que eu também posso errar e que eu posso ser corrigida. Conta um pouco pro pessoal de onde surgiu a sua história, né? Por que a Heloísa veio parar na rede social, inicialmente no Facebook, para contar a sua história de libertação, para que as pessoas saibam quem é a Heloísa desde o dia em que ela nasceu e que ela saiu da maternidade. E aí eu quero contextualizar um pouco para você que está assistindo aqui a gente. A história da Heloísa é uma história muito difícil em relação à mãe. Então aqui a gente vai usar o termo que ela costuma usar como a genitora dela, porque ela não gosta e não entende, e aqui a gente respeita o que ela sente, a forma como que ela quer falar. Então, quando ela se tratar do termo genitora, ela está falando sobre a mãe dela. Então, conta pra gente o que aconteceu desde o dia que você saiu da maternidade, que você ficou sabendo. A minha avó, né, e a minha tia, a irmã da minha genitora, elas contam que a minha mãe, ela saiu comigo nos braços e ele foi me levar em uma boca de fumo como pagamento de alguma coisa. E aí, como eles conheciam muito a minha família, eles entraram em contato com a minha avó, falando o que ela tinha feito, as condições que ela chegou lá, as condições que eu tava. E aí a minha avó saiu de casa e foi até lá. Ela chegou lá com a minha tia, eu já não tava mais lá, a minha genitora saiu e me deixou
em uma lixeira. E aí todo mundo começou a procurar, me acharam e minha avó me pegou esse dia e me levou pra casa dela. E desde esse dia eu fiquei pulando de casa em casa, né? Ficava com a minha avó, ficava com a minha tia, ficava com a minha genitora, que é um terreno que tem várias casas. Quantas pessoas moram nesse terreno? Mora a minha genitora, mora minha tia, meu tio, meus avós. Você tem um avô também? Tenho. Minha avó e meu avô. Depois desse dia, o que eu começo a me lembrar foi com 5 anos, que eu acordei com um fogo na cama. Tava eu e meu pai. E o meu pai tentando apagar o fogo. Até tenho uma queimadura no bumbum. E aí ela pegou uma panela de pressão quente, jogou na cabeça do meu pai. Falou que não queria a gente ir vivo, né? E aí eles terminaram. Meu pai tentou diversas vezes, minha guarda não conseguia. Eu lembro que ele me pegava, me levava da porta do conselho tutelar, implorava pra me tirar de lá. Mas não sei por que não tirava. E aí, com 9 anos, começou os abusos. Mas meu pai tentou muito. Eu não sei se você sabe, hoje, atualmente, apesar de estar aqui gravando, eu tenho esse meu podcast, eu tenho os meus projetos pessoais. Hoje eu sou vereadora, hoje eu estou vereadora na cidade de São Paulo. E um dos assuntos que eu trato muito hoje dentro da minha pauta, que são as crianças, os adolescentes, as mulheres vítimas, porque eu também não trato todas as mulheres como vítimas, nem todas elas são vítimas. Talvez sejam vítimas de alguma situação, mas algumas, incluindo a sua genitora, não são as vítimas no caso. E uma pauta muito forte minha é o Conselho Tutelar. A gente vê muitas denúncias sobre eles, sobre falta de ação, sobre falta de atitude, sobre falta de... Enfim, eu quero entender essa história, onde está essa falta, o porquê a falta de ações efetivas para que outras crianças como você não precisem estar aqui hoje chorando. Porque talvez hoje você seja uma vencedora, e é uma vencedora por ter sobrevivido, mas talvez outras virassem estatística. E essa estatística poderia diminuir caso nós tivéssemos mais efetividade por parte do nosso poder público. Então eu quero deixar aqui relatado para você que você é um caso também que eu levo para frente e que eu converso e que eu vou levar para frente para que outras pessoas como você não precisem passar por isso. Porque talvez aos 5 anos de idade você pudesse ser acolhido por alguém que quisesse te dar amor e você hoje não precisasse passar por todo esse sofrimento e pudesse ter uma vida mais leve, uma vida mais segura e uma vida mais protegida com quem queria te acolher. Saiba que eu estou aqui também por você e por outras pessoas que estão precisando disso, em cima do Conselho Tutelar. Enfim, eu só queria deixar esse gancho, mas continuando a sua história, o que eu queria entender, que eu achei um pouco estranho nessa parte, né? Por mais que outras pessoas quisessem. Eu escutei que você tem uma tia, que talvez dessa família seja a única que... É a única que presta. Que presta. Não sei se era esse termo, mas já que você usou, é o termo que a gente vai usar também. Que é uma tia única que presta dessa família. De quantos irmãos? 4. Tenho 4 tios. 2 falecidos. Isso, ficou ela, mais um tio e a minha genitora. Então, no total seriam 5, tirando a sua genitora, e 2 hoje que são vivos, uma tia que presta e uma avó que talvez poderia também ter te acolhido nesse tempo todo. E como foi a atitude dessa sua avó em relação à sua genitora? A minha família sempre teve muito medo da minha genitora. A minha avó só foi me ajudar em 2017, quando eu sozinha abri um processo. E aí eu acho que ela ficou com medo de cair pra ela. Ela ficou me defendendo e defendendo meus irmãos.
Mas hoje a gente também não tem mais contato. Hoje você tem 0 contato com toda a sua família. Sim, eu só falo com a minha tia e os filhos dela. Então, vamos lá. Então, aos 5 anos, o seu pai, que também é o seu pai de criação, É, meu pai de criação. não é o seu pai biológico. Eu vi o quanto você tem de afetividade por ele, a relação de vocês, né? Tentou te salvar, a sua genitora também tentando matar você, matar ele também. E aí, aos 9 anos, acredito que já tinha sido muito difícil até esse período, e aos 9 anos você começou a virar uma moeda de troca para sua mãe, em troca de abuso sexual. Sim. Em troca de dinheiro. Começou com 9. Como foi isso para você descobrir? Porque 9 anos, eu tenho um filho de 8, prestes a fazer 9 anos, que eu tenho certeza que ele não faria ideia do que é isso, do que seria ser um abuso. E como você descobriu, como foi para você essa história, se você conseguir relatar pra gente? Eu não sabia que era errado, né? Mas até os meus 9 anos, antes disso, a minha genitora, ela levava muitos homens pra dentro de casa e ela fazia sexo na minha frente, na frente dos meus irmãos, e ficava pedindo pra gente fotografar e tirar foto. Filmar, ficar olhando. Ela obrigava a gente a ficar olhando. Então, eu sabia que era uma coisa que... Explícito. Pra mim era normal. Eu não lembro com que idade que eu fui saber que não era... Que não era normal. Que uma criança não tinha que ver aquilo, que uma criança não tinha que passar por aquela situação. Tanto que quando eu fui contar pra minha avó um dos primeiros, né? Eu fui falar pra ela que eu ia ficar grande porque um amigo da minha genitora, eu tava sentada com ele e ele falou que eu era muito pequenininha e que eu tinha que crescer. E aí ele tirou o pênis dele e falou que eu tinha que ficar com a minha mão subindo e descendo. E aí eu ia ficar grande. E aí foi isso que eu contei pra minha avó. A inocência. Eu falei, ai, vó, eu vou ficar maior, né? Vou ter mais altura. Aí ela perguntou por quê. Aí eu falei. Foi a primeira vez que eu contei. Desse jeito. Até aí eu não sabia. Aí ela saiu, foi falar com a filha dela. E aí não aconteceu nada. Eu fui espancada. A sua genitora, além de te submeter a esses abusos, ela também te agredia e fazia o abuso psicológico com você? Ela me batia bastante, ela me acordava à noite pra me bater. Ela tem um monte de cicatriz de vidro aqui, no braço, no joelho, que ela pegava coisa de vidro, quebrava e ficava jogando em mim e nos meus irmãos. A comida que ela dava pra gente era a que mais estava estragada. E se a gente comesse e vomitasse, ela fazia a gente comer a comida, comer o vômito. Ela fazia essas coisas. Tanto que até hoje eu tenho problema com comida. Eu como assim, já quando eu tô pra desmaiar. Não lembra algo, muito. Não é algo que seja prazeroso Não. pra você comer. Tipo, dia sem comer. Porque quando eu como, parece que eu tô lá. Como você tá hoje? A gente vai mudar um pouco para que você possa se recompor também, mas como que você tá hoje cuidando disso? Cuidando de você, porque a gente vai e volta e o pessoal vai acabar entendendo a história para que a gente realmente torne algo... senão a gente, daqui a pouco, nem eu nem você, a gente vai conseguir conversar ou falar aqui. Mas como que você hoje cuida da sua saúde mental? Porque eu vejo, você tem 26 anos hoje, você fez a sua segunda faculdade, você tem um bom emprego,
Você é muito inteligente, muito batalhadora. E como que você cuida de tudo isso hoje para você poder viver de uma forma melhor? Eu faço tratamento com psicólogo, psiquiatra e neuro. Tomo muito remédio, mas é difícil, né? Tomo remédio para depressão, ansiedade. Faço tratamento para síndrome do pânico, porque acho que o maior problema é que eu não consigo me lembrar de quantos homens me abusou. Então, eu saio na rua e não sei se tem um homem ali Que possa fazer isso com você a ou já qualquer fez momento. e eu não lembro. Porque talvez aquilo muitos anos da sua vida era normal. É. Mas eu faço tratamento, tomo remédio, mas é difícil. Eu não sei nem se você teve esse contato ou se você se lembra de ter tido, porque talvez o ambiente que você vivesse não fosse favorável a isso. Qual que é a sua relação com Deus? Na verdade, ontem eu fui numa igreja. É um pouco complicado, porque na minha cabeça ele me abandonou desde os 5 anos, né? Quando eu era pequena, eu ia rezar, eu pedia pra qualquer um dos dois me tirar de lá. Falava, ai Deus, por favor, ou senão, ai diabo, por favor. Eu pedia pra qualquer um dos dois. E eu não me lembro de ir na igreja quando eu era pequena. Eu lembro que eu fui uma vez fazer a primeira aula de catequese, mas depois me tiravam. Eles não gostavam que eu tinha muito contato com pessoas pra eu não abrir minha boca. Com pessoas do bem que fossem É, entender que aquilo era ruim pra você. sim. Eu comecei a ir na igreja, fui ontem, fui na semana passada. Mas você foi na igreja católica ou na igreja Católica. cristã? Eu fui conversar com o padre pra eu me acertar com Deus. Ter alguma fé pra ver se me ajuda de alguma forma. E aí eu vou me batizar amanhã. Eu vou dizer pra você que o caminho de Deus e o caminho da fé, independente de onde é que você esteja, ou qual a religião que você escolha para sua vida, nessa sua nova trajetória, nesse seu novo nascer, Deus é muito fiel. E eu tenho certeza que a hora que você realmente tiver esse encontro com Ele, eu não tenho dúvidas do quanto você vai se reestabelecer e pensar o quanto que Ele esteve perto de você o tempo todo e talvez esse tempo que você se manteve distante dele. De verdade, eu rezo para que você se encontre, porque você vai ver o quanto é bom e o quanto muitas pessoas são boas nessa trajetória de vida, para que você possa realmente encontrar o seu eu verdadeiro e se conhecer. Porque eu acho que isso vai fazer diferença na sua vida. Tô contando com isso. E aí, nesse encontro você vai... Eu sempre digo que talvez... Eu não, né? A história diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E talvez em muitos momentos da nossa vida a gente não entenda. E aí você fica questionando, e aí Deus? Onde que você tá? Que você tá longe de mim? Mas que em algum momento, ou talvez a mudança do seu momento seja agora, para você salvar vidas, para você se encontrar e que tudo isso talvez também tenha um propósito na sua vida. Que seja ajudar pessoas, se curar, um dia poder salvar os seus irmãos de tudo isso, enfim. Acho que vai ser de extrema importância. Qual que é o verdadeiro significado que você enxerga hoje depois dessa sua liberdade da palavra mãe para você? Eu não sinto nada bom, é só tristeza. Não tem um significado bom, eu não entendo.
não é bom. Você não é bom. Não. Eu sou uma pessoa que eu prezo demais por essa palavra. E foi o que eu te falei, quando eu conheci a sua história, a única coisa que eu queria era te acolher e mostrar o verdadeiro significado da palavra mãe. Porque diante da minha história, a minha filha se foi e eu era o significado. E eu busquei muito uma filha. Então, ver que para você o significado da palavra mãe não tem significado. É dolorido para muitas que perderam, entendeu? Então, eu acho que... eu imagino a sua dor e eu acho que no seu lugar eu também... Eu não sei a sua dor, mas eu imagino ela. Então, eu não sei o significado disso para você, mas talvez no seu lugar eu teria o mesmo sentimento. Mas eu quero que vocês saibam que hoje, e muitas pessoas que assistirem esse episódio terão o mesmo sentimento que eu, que gostariam de te acolher e mostrar que a vida não é essa. Que a vida não é isso que você viveu. Por mais que talvez você tenha essa consciência de que existe outra vida, mas você não viveu outra vida, ela existe. E que eu tenho muita fé que você vai viver. E que você vai viver coisas lindas na sua vida. E que se eu puder contribuir com alguma delas, eu estou extremamente à disposição para te ajudar. O que você acha desse ambiente tóxico, esse é o termo que eu tenho para usar, dali de onde você viveu, de pessoas que presenciaram tudo isso e não tomaram uma atitude, não fizeram nada diferente? Eu lembro das pessoas que tentaram ajudar, né? A minha tia, ela já tinha denunciado ao conselho. Sempre o conselho. Um monte de professor denunciou ao conselho tutelar. Vizinho denunciava, a gente ia lá, a gente falava tudo que a genitora fazia. Aí a gente ficava um pouco... A gente dormia lá no próprio conselho. Eles colocavam uns colchonetes assim, a gente passava ficava lá uma noite. E voltava pra casa. Tanto que todo mundo daquele conselho conhecia a minha família porque a minha avó sempre trabalhou em escola. Então a minha avó chegava lá, conhecia todo mundo, falava que era besteira, e aí falou: ai, tá bom, deixa eles aqui dormindo 1, 2 dias, depois a gente retorna pra casa. Pra vender uma família que não existia. A gente ia lá, era atendido, falava. Mas saía tudo. de lá, só pro pessoal entender. Você você é a mais velha, Sim. você tem duas irmãs e um irmão mais novo. Sim. E todos eles, vocês 4, iam pro conselho. Sim. Chegava o carro lá e buscava a gente em casa e levava pra lá. A gente contava tudo, e aí eles passavam o que a gente contava, e a gente ficava lá um dia, voltava, apanhava, e era porque rotina. contaram? Foi sempre E ela assim. batia em vocês 4? Era mais nas meninas. Eu vi um relato de que ela não fazia isso com o seu irmão. Não, era só as meninas. E as suas irmãs também eram moeda de troca para abuso? Assim como você? As meninas foi só em... mas era mais comigo. Acho que as meninas foram mais abusadas em 2016, 17. A questão dos atos sexuais que aconteciam na casa da sua genitora, isso era desde que eles também nasceram e eram pequenos. Normalmente não era na casa dela, né? Ela me pegava, levava... Tinha uma empresa que ela trabalhava com limpeza. Às vezes ela me levava pra lá. E na maioria das vezes era na casa deles. Das pessoas que trabalhavam com ela ou dos donos da empresa? Trabalhava com ela. Eu lembro de um que ele era bem velhinho. E aí esperava a gente numa passarela. E aí a gente entrava numa empresa. E aí acontecia lá em uma sala. Outras vezes ela me levava e ficava no carro junto com ele. E outras vezes era na casa dele. Eu fico aqui até
Você me perdoa se em alguns momentos eu me emocionar, mas eu fico tão sem palavras, tão indignada, repudiada de saber que existem seres humanos. Porque eu penso o seguinte, isso só acontecia, a sua mãe até podia, a sua genitora, perdão, ter intenções com você, porque ela queria dinheiro, porque ela é narcisista, porque ela é, sei lá o termo que eu uso para uma pessoa dessa, mas isso só acontecia porque pessoas compactuavam disso. Porque se algum desses homens doentes tivessem tido uma atitude e ter feito um flagrante com a sua mãe e ter feito alguma coisa para denunciá-la e tivesse feito para salvar a sua vida, para que você não precisasse ser essa pessoa dolorida hoje, isso lá atrás poderia ter sido resolvido. E que nós tenhamos aqui mais medidas para que isso não possa acontecer. Para que isso seja severamente punido. A sua genitora presa é pouco para ela, eu não sei nem qual que é o termo. Difícil ser presa aqui, né? Então, como você, esse é o sentimento de muitos, de descrença. E uma das minhas, eu particularmente, vivi uma vida, graças a Deus, muito boa. Eu não precisava ir para o caminho que eu fui. Mas o caminho que eu fui foi uma escolha para talvez salvar vidas assim como a sua. Hoje, para você, como foi a sua vida? Porque eu imagino que você tem os dois lados, né? Mulher para você é um problema, porque quem deveria cuidar de você não cuida. Mas homem para você é um problema maior ainda. A relação, a figura homem. Como que você enxerga hoje a sua vida em relação às figuras? É difícil, eu não... A minha vida, ela é bem pequenininha, sabe? Eu não deixo muita pessoa entrar nela. Não deixo acontecer o vínculo, né? Eu tenho medo dos dois. Você tem medo do ser humano? A gente não conhece ninguém. E os que eram pra proteger, não protegeram. E como... Eu fico pensando assim... você não tinha a possibilidade, nesse tempo, de morar com a sua tia? Ela morava no mesmo terreno. Então, mas viver aos cuidados dela para te proteger de tudo aquilo que a sua genitora queria fazer com você, te vender, te bater, te agredir, te abusar psicologicamente, te dar comida velha. Ela tentou, mas a minha genitora, ela judiava até das filhas dela. Mordia, beliscava, xingava. Minha tia já foi diversas vezes pra delegacia, porque a minha genitora batia nela, espancava ela. Ela tem uma cicatriz na testa de vidro que a minha genitora jogou nela. Tem cicatriz no dedo que ela mordeu quase até arrancar. Então, todo mundo ali tinha um pavor dela. Quantos anos ela tinha quando você nasceu? Ela é de 66. Acho que ela... A sua genitora ou sua tia? Minha genitora. Hoje ela tem 48, eu acho. 66, 48. Acho que devia ter uns 19. 66 ou 70? 76. 76. Acho que ela devia ter uns 18 ou 19. E me diz uma coisa, como foi pra você ver que a sua... Eu vi uma história também, cada irmão seu é de um pai. Como foi pra você ver a sua mãe grávida todas as vezes? E descobrir que era uma menina? Por exemplo, na terceira, que você descobriu que era uma menina. Eu já sabia que elas iam sofrer, mas teve uma... Eu nasci, aí nasceu outra que tava na barriga e ela faleceu. Então, não lembro o nome, mas eu lembro que a minha avó falava que era por conta de droga, bebida alcoólica. O bebê nasceu, ficou viva 45 minutos e faleceu.
Eu dei graças a Deus, porque era melhor do que continuar viva, ainda mais ela nasceu com metade do cérebro. E aí as outras duas nasceram e eu já sabia que ia acontecer, de alguma coisa ruim ia acontecer. Ela batia nas meninas Sim. desde bebezinha? Sim. Eu comecei a cuidar delas quando eu tinha 5 anos, que ela saía, ia pra forró, e a gente não sabia quando ela ia voltar. Então, desde essa idade, já mexia no fogão. Meu Deus. É. É minha filha, eu tenho uma filha hoje de 5 anos que a distância dela das coisas e das responsabilidades é enorme. Comecei a cuidar das duas. A gente só sabia que ela ia sair, mas não sabia quando ia voltar. Quando e como? É. E com quem? Ela trazia muitos parceiros pra dentro de casa? Sim. Era bastante homem. E quando esses homens que vinham com ela viam vocês tão vulneráveis? Não era. Acho que o único homem que ela arrumou bom foi o meu pai e o pai do meu irmão. Os outros eram envolvidos com droga, com bebida, usava as coisas na nossa frente. Então não ligavam. Mas nem esse um pai do seu padrasto irmão, o seu irmão mora com ela ou mora com ele? ela. E qual que é a relação dele, do pai dele com vocês? Eles Quer dizer, na época em que você estava lá, nenhum né? padrasto fez nada com a gente. Nada. Nenhum dos padrastos. Eles só bebiam, usavam drogas, brigavam, mas nenhum deles tocou na gente. Era só mesmo uma pessoa de fora. Então eles não sabiam. Eles sabiam que a minha mãe batia, espancava, dava comida ruim, deixava a gente trancada no banheiro porque não queria olhar pra gente. Deixava a gente ajoelhada no milho pra parede porque tava entediada. Sabia disso, mas dos abusos, não. Quem sabia dos abusos? Só a família do quintal, do terreno. Família do terreno. E sua tia, como fazia com isso? Não tinha o que ela fazer. Ela denunciava, anônima. O que tinha pra fazer, ela fazia? Mas não era o suficiente. Mesma coisa com meu pai. Eles já cansaram de me levar na porta de delegacia, porta do conselho, toda marcada, e não faziam nada. A partir de quanto tem, de que idade você começou a ter consciência de relatar porque você deve ter imagens suas de tudo isso. Tenho bastante foto minha triste, criança. Sem expressão, sem... sem expressão. Todas. As únicas... Tem uma grande diferença das fotos que eu tenho com a minha família materna e com meu pai. É nítido. Quando você tava com a família do seu pai, você sentia realmente esse acolhimento? Era onde eu tinha paz, né? Às vezes, que ainda o meu pai, além de dar a pensão, ela cobrava ele pra deixar eu passar o final de semana na casa dele. E mesmo cobrando, ele dando dinheiro, ela ainda não deixava. Então, não era sempre que eu conseguia ver ele. Com 17 anos, foi com 17 anos que você descobriu o seu pai biológico? Foi com 17. Porque até então, o seu pai de criação, aquele que você também entendia ser o seu pai, era o seu pai e ele também achava que era o seu pai. Sim, ele também achava. Todo mundo achava. E aí, com 17, eu tava na sala assistindo TV com a minha avó. Chegou um homem no portão, eu subi pra abrir, ele procurava. Já chegou uma figura uma figura homem, né? Perguntou, falou o nome dela, né? Tá aí, ou falou o meu, a Larissa tá aí. Eu falei, eu sou a Larissa. Aí ele olhou pra mim e falou, eu sou o seu pai. E aí, na hora que ele falou isso, eu já passei mal. Ficou tudo preto, comecei a tremer. E aí, a minha avó viu que eu tava demorando, ela subiu em seguida e perguntou o que tava acontecendo. E aí ele falou, eu sou o pai da Larissa. E aí ela ficou sem entender também. E aí ela me ajudou a descer. A gente ficou na sala. E aí ele contou que viu uma prima da minha genitora na rua e perguntou como que tava a filha dele. Aí ele falou, não tenho filho. Aí ele falou, mas você teve filho sim com a pessoa. Aí ele falou, não sabia. Aí ela deu o endereço pra ele, ele foi lá. E aí alguns minutos depois, minha genitora chegou. Minha avó foi contar pra ela. E aí ela falou, sim, esse aí é o pai dela mesmo. E ela sempre, assim, com a sua superioridade, achando que tava certa o tempo inteiro. Que era normal.
Ela trabalha? Trabalha. Ela sempre trabalhou com limpeza. Mas em empresa ou em casa de família? Empresa. Ela nunca conseguiu ficar muito tempo em um emprego, porque ela sempre era mandada embora por justa causa, por bater em alguém. A última que eu fiquei sabendo, né, que a família conta, foi que ela empurrou uma pessoa de um lugar alto e aí quebrou a perna, ele ficou em impossibilidade de trabalhar e ela teve que pagar um valor para ele durante alguns meses, até ele voltar pro trabalho. E o último foi que ela fez café com cândida para uma moça que ela não gostava lá. Então ela sempre apronta nos empregos, não consegue ficar muito tempo. Mas ela não tem antecedente criminal? Olha, se eu te falar que no bairro que a gente morava, ela tinha um caso com o delegado de lá. Ai, meu Deus do céu. Por isso que as minhas denúncias do meu pai, os BO que a minha tia ia lá, tentava abrir contra a minha mãe, não dava certo. Não dava em nada. Ela Teve usava também o corpo como uma moeda de troca pro que ela queria. Sim, teve um dia que ela me acordou de madrugada. Esse dia eu pensei que eu ia morrer. Que ela acordou de madrugada, pediu pra eu fazer uma mochila. E aí a gente andou muito até o matagal. Tinha uma passarela. E aí ela pediu pra mim ficar lá, nunca mais voltar pra casa. Se eu voltasse, ela ia me matar. E aí eu dormi lá sozinha. E aí eu acordei com umas pessoas em volta perguntando o que tinha acontecido, cadê meus pais, por que eu tava ali. Isso você tinha quantos anos? 10, 11, 9 pra 10. Já tinha começado os abusos. E aí eles me levaram pra essa delegacia, que era onde ela tinha o caso. E aí eu contei o que tava acontecendo. E aí chamaram meu pai, chamaram minha avó, meu avô, todo mundo foi pra lá. Meu pai contou tudo de novo, né? O que ele já tinha tentado contar na delegacia e não ouviram. A minha tia também. E aí, quando a minha genitora chegou lá, ela falou que tava fazendo uma brincadeira comigo. E aí eles falaram, tá bom, não precisa então abrir um BO, não. Meu pai perguntou se podia ficar comigo aquela semana. O delegado falou que era melhor não, né? O pessoal da polícia lá, que era como a minha genitora tinha guarda, era pra mim ficar com ela. Então eu voltei com ela. E aí, eu cheguei em casa, apanhei bastante. Então não dava em nada. Conselho, minha avó tinha um pouco de influência, porque conhecia todo mundo lá, porque ela sempre e ela não trabalhou queria uma em imagem escola. ruim pra família dela. É. Me tira uma curiosidade aqui, Elô. Eu não sei se você vai saber me responder ou se essa sua tia, a única que presta, te relatou sobre isso. Você sabe me dizer como foi a infância? Esses tempos pra cá, a gente foi visitar uma tia, né, a irmã da minha avó. E aí a gente conversou bastante sobre como a gente tentou entender, né? E aí ela fala que a minha avó é igualzinha à minha genitora. E a minha tia fala que a minha genitora era ruim desde criança. A irmã da minha avó, ela contava que minha avó, né, desde pequena, judiava das crianças, roubava, que nem a minha genitora rouba. Maltratava todo mundo, sempre foi ruim. E ela fala que a minha genitora também, sempre foi ruim. Ela ia na casa da minha tia, da irmã da minha avó, ia na casa da minha bisa, roubava, colocava as coisas no corpo, né? Ela colocava muita coisa no meu corpo, no corpo dos meus irmãos pra gente levar embora. E a irmã da minha avó falou que as duas são iguais. Então é óbvio que se você precisasse de acolhimento, não era com a sua avó que você ia encontrar. Não, o único acolhimento que eu tinha era na escola com 2 professoras. E quando foi a primeira vez que você saiu de casa? A primeira vez que eu saí foi quando eu abri o primeiro processo em 2000 e... Com 17 anos, 17 anos. Eu abri o processo, saí, fiquei na casa de outras pessoas, só que... Como era pra você viver num outro lugar? Porque também não era um lugar seu, né? Não, mas eu sempre vivi na casa de um, na casa de outro, então era uma coisa normal. Sempre ficava na casa ou da minha avó, já fiquei na casa de professor, de professora, ficava no conselho, ficava com uma vizinha. Aí quando ela precisava de dinheiro, eu chamava. Quando ela estava com raiva, queria descontar em alguém, chamava. Era normal. E aí eu abri o processo,
Eu fiquei um tempo fora, só que aí tinha meus irmãos, tinha ela conseguia mexer ainda com a minha cabeça, então eu voltava. E esse processo, ninguém da minha família quis abrir comigo, que foi o primeiro, e aí eu tive que fui no Facebook, contei o que estava acontecendo, e aí eu marquei um monte de Facebook de delegacia, de conselho, e aí... Um pedido de socorro. Marquei. Que foi a primeira denúncia, assim, um vídeo que você publicou? Não, eu comecei... Ou foi só do processo? Foi só do processo. Tá. Eu falei... Eu não lembro muito bem o que eu escrevi, mas eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Eu e meus irmãos, a gente tá sofrendo muito, a gente foi abusada. E ninguém da minha família quer fazer nada. E aí eu marquei. E aí uma conselheira entrou em contato com a gente, foi buscar a gente no mesmo dia, levou a gente pra lá. Era o interior, foi do interior isso. Não era nem do nosso bairro. Foi em Pirapora, do Bom Jesus. Sim. Foi um conselheiro de lá, uma conselheira de lá. Mandou um carro até em nossa casa, buscou a gente, levou a gente pro conselho, a gente contou tudo o que estava acontecendo lá. Deixa eu só te interromper, tira uma dúvida. Quando o conselho chega e a sua mãe tá lá, e a sua genitora tá lá, eles te levam e ela fala o quê? Nada. Ela mal sai no portão. Só olha com vocês com mais ódio, dizendo na hora que vocês voltarem vai ser pior. Nunca tentou falar, ai não, não vai, não. Só olhava como se fosse um parente indo buscar a gente. Não fazia nada. E aí a gente foi pra Pirapora, a gente conversou lá no conselho, aí ela levou a gente pra delegacia, a gente fez um monte de exame, e aí ninguém queria abrir o processo, porque nós éramos menor de idade. Até aí você tinha 17. Aí a gente pediu pra minha Você avó. ficava pensando quando eu fizer 18 eu me liberto disso? Nossa, ficava. Falava, quando eu ser adulta, eu vou conseguir ter paz. Mas não, né? Até a gente conseguir tirar a nossa cabeça de lá é difícil. Na manipulação. E aí ninguém queria abrir, a gente chamou meu pai, tinha medo. Minha tia tinha medo. Minha avó tinha medo. E aí eu não sei o que a conselheira fez, que ela falou que o processo ia ser aberto pelo Ministério Público. Então, quem abriu... Já que não tinha não tinha um ninguém. adulto responsável. Então, esse processo ele foi aberto pelo Ministério Público. E aí, em vez que a gente falou, nossa genitora deixa a gente ser abusado por dinheiro. Eu pensei que falando isso iam tirar a gente de lá. Só que não, aí a gente fez o BO, chamaram a nossa genitora, ela foi lá depor, chamaram a nossa avó, foi lá depor, e aí falou, vamos acompanhar e liberou o quê? a Você gente. vai acompanhar ela no abuso? E mandou a gente embora junto com ela. E aí, tanto que no processo, nas audiências, a gente ainda tava com ela. A gente ia na audiência, falava, a gente voltava, apanhava. Eu sinto exatamente isso. Quando você chega numa audiência dessa, que ela tá do seu lado, você vai falar, não vou falar, porque a hora que eu voltar, e aí aí é onde se calam. Sim. Não vai adiantar eu falar. Se eu falar, eu vou apanhar mais. E não é isso que eu quero pra minha vida. E aí, a gente sempre voltava com ela. Então... Você sabe me dizer quantas vezes você foi e voltou de uma delegacia ou de um conselho tutelar? Muitas. Não sei quantas. Sim. Nem se eu te emprestar minha mão cabe, né? Não. Muitas vezes. Já fui com meu pai, já fui com a tia, já fui com o vizinho, já fui com o professor. Muitas vezes. Dava pra ter sido salva muitas vezes. E eu escutei uma frase sua que até os seus 24 você somente sobreviveu. Sim. Tentando ficar viva. Em momento algum, quando você já tinha mais, né? Hoje você é uma mulher, que você cresceu, você enfrentou ela? Não. Você foi se acuando cada vez mais? Sim, no mal abri a minha boca. Ninguém dessa família batia de frente com ela? Não. Ninguém. Todo mundo tinha medo, todo mundo já tinha apanhado dela. Até seu avô? Meu avô, ele... Não sei explicar ele, porque ele tinha que aguentar minha avó.
e tinha que aguentar Com a da filha. diretora. Então ele era bem na dele. E hoje, como que tá? Porque hoje você abriu esse processo com 17 anos e hoje você tem 26. Sim. E isso ainda tá rolando. Tá rolando. No ano passado, eu entro, né, pra ver, os advogados entram. A gente participou de algumas audiências. A gente abriu ele em 2017, a primeira audiência foi em 2019. 2 anos. E aí uma das últimas movimentações que tinha foi uns 6 advogados deles pedindo uma ordem para ele se candidatar a vereador na cidade. Foi essa uma das últimas atualizações que teve. E aí o juiz liberou. Cidade de São Paulo. É. Um candidato a vereador na cidade de São Paulo. E aí liberou. Aí ele se candidatou, não ganhou, graças a Deus. Eu fiquei olhando, assim, todo dia eu ficava olhando porcentagem, não ganhou. E aí a última foi marcando uma audiência pra julho agora, com todo mundo. E aí a gente tá tentando... Esse ano? E quantos homens tem ali dentro desse processo? Que eu sabia onde morava 2. O resto eu não... Como você era muito jovem, É, não conhece não sei, a cidade, não você só ia. E aí marcaram uma audiência, a gente tá tentando... Eles pediram obrigatoriamente presencial, mas aí a minha advogada tá tentando que seja online, né? Porque não tem como aparecer lá. E você tá de frente com eles. Mas as últimas audiências foi em 2019. Como foi a sua decisão de ir pras redes? Isso aí foi... E saber o impacto que isso causa? Porque os vídeos chegam longe. Sim, chega. Eu postei na época do carnaval, acho que tem 2 anos ou 1 ano. 2023. Acho que sim. Tava muito mal, tava muito ruim da depressão. Tinha saído de uma clínica psiquiátrica. E eu ainda falava com a minha família. E eles ficavam naquilo de, ai, perdoa, porque ela é seu sangue, perdoa, porque ela te colocou no mundo. E ela vivia como se nada tivesse acontecendo, falava que os filhos que eram ingratos. E aí a família toda vinha encher meu saco, falar, nossa, mas por que você trata ela assim? Ela já pediu perdão, nunca pediu. Eu levantei, gravei um vídeo de tudo o que estava acontecendo, tudo que já aconteceu e publiquei. E aí, em uma semana, chegou a 90 mil pessoas, seguidores, e aí pediam mais. Apareceu um monte de parente nos comentários falando, nossa, ela é isso mesmo, nossa, ela já fez isso comigo e com meu filho. Apareceu um monte de gente, um monte de família que eu via quando era pequena, mas se afastaram porque a família ela era desequilibrada. Botei alguns contatos, e aí eu comecei a publicar mais. Entrou o advogado em contato comigo, a gente abriu outro processo no início de 2024. Consegui mais advogado para entrar no processo de 2017 e fui começar a publicar vídeo. Um monte de gente pedia ajuda para mim, pedia para eu publicar, para pedir doação para abrigo, publicava. Teve uma moça que entrou em contato comigo, se eu não me engano... Um dos meus advogados ajudou ela, era o mesmo caso que o meu, só que com o irmão dela, que estavam tentando a guarda da mãe da criança, não estava conseguindo. Publiquei, um monte de advogado entrou com ela, depois de uma semana ela me pediu muitos obrigados, queria mandar presente, que o pai conseguiu a guarda do irmão. Muita criança mandando mensagem, mandando foto, áudio, vídeo do que passava com a família, eu denunciei. Chegou muita gente. E especialmente adolescente e criança. Tem muita gente que passa pelo mesmo, mas não tem ajuda. Não encontra o caminho. E eu comecei a publicar, comecei a falar com bastante gente, conheci bastante gente. E aliviou um pouco.
Tem gente da minha família que não sabia de nada. E aí encontrei muita gente de família de outros estados. Vizinhos da época que a minha mãe morava lá, tinha muita gente que mandava mensagem pra mim. Ai, teve algumas vezes que ela vinha aqui em casa, roubava urso de pelúcia, roubava relógio. Ela levava vocês no mercado. No mercado eu lembro, ela levava eu e meus irmãos no mercado, roubava comida, colocava no nosso corpo e saía com a gente. Foi isso, a gente foi encontrando um monte de pessoa e aí a gente conseguiu testemunhas, tinha gente que quis testemunhar, a gente colocou no processo. A internet, ela tem os dois lados dela, né? Ela pode te levar para um sucesso ou ela pode te levar para o buraco. A gente tem que tomar muito cuidado enquanto isso, mas eu fico feliz com o seu relato de você encontrar pessoas ali que pudessem profundamente te ajudar. Sim. Que tenham visto alguma coisa e que estejam dispostos a fazer algo diferente. Mas ali também... E é o que eu te falei no começo. Falar cura. Você viu talvez quantos caminhos você abriu para muitas pessoas aí. Porque não são todas as pessoas que têm a coragem que você teve. A coragem de quebrar esse ciclo, a coragem de enfrentar. Porque falar dói. É óbvio que dói. E as pessoas querem esse seu bem. Existem pessoas boas no mundo. E eu confio nisso. Então, você me dizendo isso só prova quantos adolescentes se encontram na mesma situação, quantas pessoas não encontram esse caminho e essa direção para como eu posso me salvar, como eu posso me curar, como eu posso me livrar disso. Porque talvez hoje um deles seja o de 9 anos, o que está começando. Sim, tem muita criança que passa por isso. Eu entro nas minhas mensagens, tem um monte, eu tento olhar, tem umas... Mas você precisa tomar cuidado também. Sim. Porque você tem o seu problema. E se aí você cuidar do problema de todo outros. mundo, aí o buraco ele é muito mais profundo e obscuro. E a gente se envolve. Como foi pra você o estudo? Era uma fuga, o estudo, e na minha cabeça eu só ia ter uma chance de viver se eu estivesse estudando. Então a primeira faculdade que eu fiz foi pelo Enem, não pagava nada. Estudei, consegui estágio. A genitora ia na porta do banco receber o salário. Eu trabalhei com muita coisa. Vendia doce na escola com um filho de uma professora. A gente fazia na casa dele, a gente vendia na escola, a gente vendia doce no trem. A gente ajudava na escola, aí os tios davam um dinheirinho pra gente. Isso pra ela era maravilhoso, né? Porque ia pra ela. O que eu conseguia guardar, o primeiro dinheiro grande que eu consegui, eu comprei um óculos pro meu irmão. Os meus estágios, meus trabalhos registrados, ela sempre ia no banco retirar o dinheiro comigo, então não conseguia guardar pra mim sair. Mas sempre fui atrás de estudar, fazer curso. Estudei no CEL, então eu fazia informática lá, fazia idioma. E os meus professores sempre me ajudavam, né? Tanto que a Absorvente foi a minha professora que me dava, porque... Esse acolhimento de quando você saiu dessa fase. Roupa eu ganhava, porque... E como que ela fazia depois dessa época que você passou a menstruar? Eu escondi por um bom tempo. Porque ela falava que quando acontecesse isso, eu não ia ser mais mulher, eu ia ser uma... Me xingou de tudo quanto é nome, né? Falou que eu ia ser uma vagabunda quando eu menstruasse. Então eu menstruei. Que você não ia ser mais menina, que você ia ser uma mulher. Então eu escondi porque ela falava que ia me matar, que ia me espancar se isso acontecesse. Então eu menstruei, contei pra uma professora. Ela é o quê? E que mundo ela vive pra saber que acontece com as meninas isso? E aí a minha professora de inglês, ficou 1 ano comprando pra mim absorvente, né? Aí depois de um tempo que a minha genitora descobriu, levei uma surra, apanhei, fiquei ajoelhada no milho, dias ali no banheiro, só tomando água da pia do banheiro. E aí depois passou. Mas aí absorvente, roupa,
produtos de higiene, era sempre algum professor que me dava. Eu, mais uma vez, sinto muito por tudo que você passou. De verdade, Lu. Mas então vamos falar sobre a reconstrução da sua vida. O quanto você está vivendo hoje, aprendendo a viver. Como tá para você, como você encontrou forças para agora reconstruir sua vida? Em algum momento dessa sua saída você morou sozinha? Morei sozinha, morei com amigos, morei com um dos meus professores, professora do Fundamental, que era era a professora e o filho dela que vendia doce comigo. Morei com ela, e aí quando eu consegui me estabilizar financeiramente, eu fui morar sozinha. Hoje, eu reencontrei 2 professoras que tentaram de tudo para me salvar, elas iam ser minhas madrinhas. Reencontrei elas. Tô tentando criar um vínculo. Parece que não mudou nada entre eu e elas, sabe? É o mesmo carinho, o mesmo amor de quando eu era pequena e elas tentavam me ajudar. E elas foram suas professoras em qual série? Fundamental. Foram da 1ª até a 3ª série e a outra foi na 4ª. Eu ficava em finais de semana com ela, viajava. E você viajava tão pequena como a professora e a sua genitora? Não era um ligava, favor. Só desse um dinheiro pra ela, deixava. Ela é movida ao dinheiro. As professoras gostavam de mim, dos meus irmãos, né? Então levava, pedia. Ela cobrava, tá bom, pode levar, mas e aí, eu vou ficar com o que aqui? Tipo, como que eu vou comer? Como que eu vou... Aí, as minhas moedas de troca vocês estão levando. Então, o que vocês vão me deixar? E elas moram juntas, essas professoras? Não. Moram próximos. Tá. E aí você fica um pouquinho com cada hoje. Isso. E nessa entrada na rede social, a sua genitora não esteve te visitando por lá? Ou algum desses... Os meus irmãos... Dos seus abusadores? Não, abusadores esses não. Nunca... Não, eles não têm coragem, né? Porque vai deixar registrado. Agora, meus irmãos, eles estavam entrando bastante em contato depois da entrevista do Beto, né? Que sim. Muita repercussão, né? Tinha gente que conhecia minha família e foi atrás pra saber. Aí estavam pedindo... Eu vi, são mais de 1,5 milhão de visualizações na sua entrevista. Estavam pedindo pra retirar os processos. Que se não retirasse processos, a minha genitora ia fazer alguma coisa com eles. Manipulação, sabe? Sim. Enquanto você não tiver coragem de enfrentar, você vai ser só mais uma. Então, uma hora a gente tem que ser firme. Fakes que mandam mensagem, né? Eu sei que é ela, porque ela escreve umas coisas com uns erros bem específicos. Peculiares. E aí a gente tira print, né? Eu e minha advogada, a gente guarda pra anexar em processo. As mensagens que meus irmãos mandam falando pra retirar o processo, porque senão a minha genitora vai fazer isso com eles. A gente guarda também. E a sua irmã mais velha, hoje mais velha, ela também não tem essa coragem? Ou... A última vez que a gente teve contato, que foi eu, minha tia, ela falava que estava tentando sair de casa, mas toda vez que ela tentava, a minha genitora pegava uma faca e ficava escortando. Você vai embora, então eu vou me matar. E aí ela não consegue sair. Você muitas vezes não saiu pelos seus irmãos, a sua irmã mais velha talvez não saia pelos seus irmãos, a outra também não saia, e assim vai... Até todos terem coragem de sair. Vai sair mesmo. Você vê em alguns dos seus irmãos os traços que trazem desse ciclo a sua avó, a sua genitora ou algo do tipo? Até quando eu tinha contato com elas, eu sei que a caçula tem. A mais velha não. A mais velha, acho que ela só precisa ter uma mente firme para sair de lá. Agora a caçula, ela é bem parecida.
E o meu irmão, ele é revoltado, porque ele via que a gente era muito judiada e com ele não acontecia nada. Ele tentava defender, mas não tinha o que fazer. Você sente hoje que ele é um menino mais calado, mais introvertido? É. Ou você acha que vai chegar a hora dele se rebelar? Até eu ter o contato com ele, ele era bem quieto. Agora que a minha tia fala que ele é bem revoltado, que a minha genitora vai pra cima das meninas, ele entra no meio, ele tenta defender elas. Qual que é o sentimento hoje que você nutre pelos seus irmãos? É um amor? É uma relação, vivemos juntos? O que você acha que existe hoje entre vocês? Eu amo eles. Queria muito que eles tivessem a força de sair de lá. Porque aí ia ser a gente, como sempre foi. Como você foi mãe deles por É. muitos anos. Você gostaria dessa família unida no amor e não na dor? É. Mas pra mim, eu sei o quanto foi difícil tirar a manipulação dela, a culpa pra sair de lá. Eu saí tarde de lá. E eu Você sei saiu que com a idade que a sua irmã tem hoje? É. Eu sei o quanto deve ser difícil pra eles. Sua irmã trabalha? Trabalha. As duas? Não, trabalha a mais velha e o meu irmão. A caçula não. Se ela viesse te pedir perdão hoje? Acho que ela não... Na cabeça dela, tudo que ela fez foi certo. Mas Nunca o dia que ela pediu. tiver mais velha, assim, o dia que ela... Você já pensou nisso? Já pensei, mas nunca saí do... Ela nunca ia fazer isso. Mas olha, Lô, a sua história pra mim e olhar pra você aqui hoje me mostra realmente uma persistência pela vida. Me mostra que por mais difícil que seja, a sua força em querer viver, em querer continuar. Em algum momento você pensou em desistir? Já. Pensei... Quando eu não tava mais aguentando ser abusada. Isso era... Qual que era a frequência? Era o tanto que ela queria gastar no mês. Era fácil pra arrumar as pessoas. Esse é o problema, né? O quanto era fácil ela arrumar Sim. essas fontes. Precisava, tô precisando de R$300 essa semana, eu vou falar com tal homem. Assim, Você chegou a ser abusada em uma semana quantas vezes? quase todo dia. Às vezes era de manhã, às vezes ela me acordava pra ser. Não imagino quantas vezes. Eu aqui torço realmente para que você tenha esses vínculos, para que você saiba o verdadeiro significado da palavra amor, para que você tenha acolhimento, para que você construa uma família para chamar de sua, para mostrar para eles o quanto é diferente. E que você consiga criar esses vínculos, quebrar essa dor e essa capa que existe de proteção para que você consiga sobreviver. E que você não ache que a vida é só sobreviver. A vida é sobre viver, sobre ter bons momentos, sobre construir memórias afetivas e não só memórias tristes. E eu quero já deixar aqui a minha porta aberta, o meu contato aberto para que eu possa te ajudar no que você precisar. No que você precisar, literalmente. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Você não me conhece profundamente para você confiar em mim. Você talvez tenha me visto também numa rede social, mas eu acho que... Quem sou eu para dizer para você confie em mim? Mas eu acho que isso a gente também pode construir e eu torço do fundo do meu coração para que tudo que eu te falei aqui aconteça, realmente. Então, diante da sua história hoje, diante do que você vem enfrentando de coragem, eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que vão te assistir, que talvez não conheçam ainda a sua história, uma mensagem, de uma lição que você tirou do que você viveu, do que você está vivendo,
o que você quiser, o que tocar seu coração, para as pessoas que vivem como você ou não, enfim. Se você quiser olhar para essa câmera, ela é sua, e eu queria que você deixasse essa mensagem pro pessoal. O que eu costumo falar é não desistir. Persistir muito, porque a gente só tem uma vida, né? Não dá pra ficar assim pra sempre. Mesmo que seja muito difícil, mesmo que pareça que não vai dar nada certo, mas uma hora vai dar. Uma hora a gente vai sair disso e vai viver. É o que eu tô tentando fazer agora. E você vai conseguir. Tenha certeza disso. Mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar conosco a sua história. Eu peço desculpa se o momento tenha sido difícil para você. Você está na dor, mas não tenha dúvidas que todos que estão aqui hoje também estão com você. Conte comigo, conte com a minha equipe, conte com o meu acolhimento. Eu queria, pelo menos neste momento que a gente está muito difícil, deixar para você um presente para que você possa adoçar a sua vida. São bombons pintados à mão da Bombom. Eu acho que vai ser um momento que você possa encontrar um acolhimento dentro deles, com muito sabor, com muita doçura. Mais uma vez, o meu muito, muito, muito obrigada. Gratidão pelo tão jovem ensinamento que você me deu aqui hoje. E aqui está de portas abertas o dia que você quiser falar, o dia que você quiser qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida política. Eu tô com você. Obrigada. Tá bom? E você que ficou conosco aqui até agora, meu muito obrigada. Eu espero que esse conteúdo ajude muitas pessoas. Não deixem de se inscrever no canal, clicar, curtir, compartilhar. Manda esse vídeo para mais pessoas que possam ser salvas e curadas. Meu muito obrigada e até a próxima.